Olá, meus irmãos, bom dia. Que prazer novamente nos encontrarmos virtualmente, mas é uma alegria para mim nos encontrar novamente, mesmo que à distância, para mais um estudo da Palavra do Senhor. Mas antes de iniciarmos, buscamos Deus em oração. Ó Deus e Pai, Pai de infinita bondade e misericórdia, obrigado, Senhor Deus, pela vida que Tu nos deste. Tu tens nos preservado, ó Pai. Tu tens nos sustentado, tens nos guardado, tens nos dado muito mais do que merecemos, Senhor Deus. Obrigado por esta dádiva, mas acima de tudo, meu agradecimento é pela salvação em Cristo Jesus, ó Pai. Louvado seja o Teu nome, Senhor Deus. E pedimos a Tua bênção, Senhor Deus, para esta hora do estudo da Tua palavra, Senhor Deus. E o Teu Santo Espírito vem intermediar a lição desta manhã, Senhor Deus, para a edificação dos nossos corações, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Então, vamos dar continuidade ao estudo da revista. Hoje, Deus vai falar com Amós, profeta Amós. E ele vai falar contra a injustiça social. Deus se preocupa muito com a injustiça social, a opressão contra os pobres. E é nisso que vamos discorrer a lição desta manhã. Porque a opressão e as grandes desigualdades nos bens materiais, a falta de sensibilidade pelo sofrimento do outro, a exclusão social, a hipocrisia religiosa e a ânsia de grandes lucros leva a derrubar o respeito dos direitos dos mais frágeis. E quando isso acontece, o fosso da desigualdade social se torna cada vez maior, há um distanciamento cada vez maior entre o rico e o pobre. Diz na história que os povos acabam por impor a renovação ou causos extremos. É uma própria ruptura da sociedade em que se perde. O rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Pode-se chegar num ponto, todos irão perder. Se acabar os pobres, quem é que vai fazer o serviço? Então essa desigualdade é que o profeta Amós vai lutar e vai tocar nessa ferida do povo de Israel. E também precisa ser tocado no nosso povo nos dias de hoje. Então esse é o contexto da lição que nós vamos estudar hoje. Então está lá em Amós, capítulo 1. Mas interessante seria ler todos os 8 capítulos de Amós, né? Vale a pena, meus irmãos, estudar o capítulo de Amós. O profeta Amós foi um homem levantado por Deus para profetizar sobre o juízo divino que seria derramado devido à infidelidade do povo. Quer dizer, toda a sequência que nós estamos estudando dos profetas vai do encontro daquele povo de Israel, da infidelidade dele para com Deus. E Deus sempre está levando os profetas para diverti-los, chamando aos arrependimentos. Mas a dureza do coração do homem está difícil. Assim como era lá, é aqui, é assim hoje aqui. Os prazeres do mundo tem atraído maior do que o reino eterno. O profeta Amós era de Tecoa. Tecoa era uma aldeia situada aproximadamente a 16 quilômetros ao sul de Jerusalém, 9 quilômetros de Belém, e ficava a 20 quilômetros a oeste do Mar Morto. O nome de Amós significa carregador, do hebraico Amos. Além do que é dito nos seus escritos, nada se sabe quem foi Amós. Porém, no seu livro encontramos detalhes importantes que nos fornecem informações valiosíssimas
sobre a sua história, que é muito interessante. Então, o livro de Amós contém as mensagens que foram pronunciadas em nome de Deus ao povo da sua época. Amós denunciou a injustiça, a corrupção e a opressão, porque o povo não era sincero na prática da religião. O profeta então apela para o povo que se arrependa e se volte para Deus. Por meio de visões, Deus revela a Amós que castigaria o seu povo, mas não destruiria, porque Deus sempre está com o seu povo. Ele exorta, corrige e quer trazer para junto dele. O profeta Amós viveu no século 8 a.C. e profetizou durante o reinado do rei Uzias em Judá, o reino do sul, do rei Jeroboão, que era o Israel, o reino do norte. Logo na sua introdução do seu livro, o profeta Amós informa aos seus leitores as visões que teve da parte do Senhor, que ocorreram 2 anos antes, um grande terremoto em Israel. Esse terremoto que ocorreu durante o reinado de Uzias foi um evento memorável e foi lembrado pelo profeta Zacarias como ato de julgamento divino. Você lê Zacarias 14:5, você vai ver sobre esse terremoto. O profeta Amós era um homem simples, de origem rural. Ele era pastor de ovelhas, boieiro e colhedor de sicômoros, um tipo de figo, um figo silvestre que tinha muito na região. Então, sua familiaridade com o campo pode ser notado várias vezes na sua mensagem profética, como, por exemplo, quando ele usa as palavras referindo-se a animais, Amós 5:19, insetos e ervas 7:11 e frutos no 8:1. O profeta Amós não havia estudado para ser profeta, nem mesmo foi discípulo de profeta, ou recebeu qualquer treinamento nesse sentido. Esse era o profeta Amós a quem Deus o chamou. Não tinha qualquer preparo. Ou seja, ele não era considerado um profeta de profissão e não dependia desse ofício para os seus sustentos. Quando há tantos profetas hoje que dependem do que fala, do que prega para o seu sustento, né? Completamente diferente. Na verdade, o próprio Amós fez questão de afirmar que não possuía conexão alguma com a escola religiosa formal da sua época. Descrevendo a si mesmo, o profeta Amós testificou: eu não sou profeta nem discípulo de profeta, mas boiadeiro e colhedor de sicômoros. Amós 7:14. Então, o chamado de Amós para o ministério lembra em alguns aspectos a convocação de outros grandes homens de Deus, como Isaías, Jeremias, Paulo. Apesar da sua origem rural, o profeta Amós demonstrava conhecer muito bem a lei de Deus e a história do povo da aliança. Em sua profecia, Amós fez várias referências aos fatos narrados do Pentateuco. Ele, por exemplo, se referiu à destruição de Sodoma e Gomorra. Seria bom ler todo o capítulo de Amós, todo o livro de Amós, vai notar tudo isso. Então ele previu a destruição de Sodoma e Gomorra, está lá em 4:11, ao Êxodo 3:1, a conquista do Canaã 2:9, e mencionou Isaac, Jacó, José. Sem dúvida, o fato de o profeta Amós ser natural de Judá, reino do sul, e ter sido convocado para profetizar principalmente a Israel e o reino do norte, chama atenção sobretudo da forma ousada que seu ministério se desenvolveu. O profeta Amós recebia do Senhor a visão das palavras que deveriam profetizar. Ele se entregou ao Senhor, por isso Deus se revelava a ele.
Muito provavelmente Amós profetizou durante o período de paz e prosperidade que Israel experimentava no reinado de Jeroboão II. E o povo então tinha liberdade de cultuar a Deus no templo. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente de que forma que eu cultuava a Deus. Durante pelo menos 40 anos, o Reino do Norte não sofreu nenhuma ameaça militar significativa. O Egito e a Babilônia estavam enfraquecidos e a Síria estava em pleno declínio após a morte de Hadad-Nirari III. Então, reinava uma paz. Não era total, mas era uma paz. Apesar da grande parte da mensagem profética de Amós ter sido dirigida ao reino de Israel, Amós também denunciou os pecados de Judá. Amós 2, 4 a 5. Parte importante do seu ministério profético foi cumprida em Betel, o centro da idolatria e apostasia religiosa do reino de Israel. Se você ver lá em 1 Reis 12, 26 a 33, você vai ver como era Betel. Então, aquela paz que reinava lá levou o povo a uma prosperidade material, como é usual, provocou a corrupção social e religiosa do seu povo. A vida fácil estava a debilitar moralmente a população de Israel, como podemos ver em Amós 2, 6 a 8 e 5, de 11 e 12. Aquela paz, aquela prosperidade que estava havendo, muitos ficando ricos, outros ficando pobres, então aquela vida de luxo, de idolatria e a depravação moral do povo fez advertir para as consequências fatais do julgamento e perda da liberdade nacional, como se veio verificar mais tarde, né? A destruição. Aquele povo, com toda essa liberdade que tinha, a vida fácil, os bens materiais, estavam levando o povo a se distanciar de Deus. Mera coincidência como hoje, né? Mera coincidência como o de hoje. Todas essas coisas, esses bens materiais, o conforto, o importante é eu estar bem, nos leva a distanciar de Deus. Embora a gente ache que não. Eu sou crente, não estou distanciando. Mas está. No fundo você está. Então aquela vida de luxo, idolatria, a depravação moral do povo, fê-lo advertir com as consequências fatais do que viria a acontecer com Israel mais tarde. Por quê? A adoração dos deuses estrangeiros acabou por ser incorporada no sistema de culto de Israel, que mantinha a forma exterior de religião, mas não evitou que se implantasse a prostituição ritual, o alcoolismo, a violência, a sensualidade grosseira, perda de respeito pelos valores éticos da vida, e assim por diante. Esse período de vida ociosa, riqueza, orgulho cultural, arte, lassidão moral, acabou por levar Israel para o cativeiro, tendo seu povo sido levado prisioneiro pelo rei da Síria, de 745 a 727 a.C. E esta foi a ameaça que Amós profetizou e que o povo não queria aceitar. O povo não quis renunciar à sua vida, àquele bem-estar que eles estavam vivendo. E as consequências dos chamados pecados morais e sociais acabam sempre de trazer julgamento com grandes revoluções sociais, e algumas delas bem sangrentas, como registra a história dos povos. Nesse processo de degradação de valores morais foi afetado o poder religioso, que vivia de mãos dadas com os poderosos políticos da época. Também o sistema religioso
não aceitou ouvir as advertências de Amós. Então há uma forte reação desse sistema na atitude do parte religioso. E quem é que tomava conta da religiosidade da época lá? Era o sacerdote Amazias, bem conhecido de quem estuda a Bíblia. Ele não queria perder as boas graças do rei Jeroboão, nem seus privilégios materiais e de poder, e acusou o profeta de sediação política. Ele acusou Amós de sedição política. Ele era um hábil acusador de todos os tempos, né? Então, tudo aquilo que incomodava ele tentava acabar com eles. Porque a vida boa, ninguém quer perder seus privilégios, né? Nem para Deus. Nem para Deus querem perder seus privilégios. Então o rei não devia ter dado grande atenção, porque talvez o sacerdote pretendesse era a eliminação física do profeta. Ele está falando do Amazias, né? Assim Amós acabou por ter de viver em outra área do país. Cai fora, Amós. Você está fora do tempo. Como tem acontecido a tantos ao longo da história dos povos, né? Se você for ler Amós lá 7, 12 a 13, está narrando isso também. Então essa ocorrência faz nos lembrar da morte de Cristo também, né? Cristo, com a sua pregação, incomodava os sacerdotes, porque tinham muito privilégio. E o que é que Cristo pregava? O arrependimento, a injustiça social. Também foi uma voz incômoda na sua vocação profética que denunciou os erros espirituais e morais do povo e defendeu os pobres, dando-lhe uma nova esperança, como nesse programa os poderosos ficaram incomodados e fizeram de tudo para matar. Dinheiro fácil, às custas do povo. Alguém falando contra, vou procurar eliminar. Então seu julgamento foi ilegal e os três poderes constituídos da sociedade, política, religiosa e popular, ou seja, a autocrática, aristocrática e democrática, reuniram-se para verem livres dos filhos de Deus. A pergunta que hoje nos ocorre é esta: não estamos nós hoje a viver também aspectos idênticos aos períodos em que viveu o profeta? Quando se toca na ferida, quando se toca no pecado do povo, o povo se revolta. O pastor não presta, o pastor devia ser mais politicamente correto. E isso tem levado a muitos pastores a concordar com o politicamente correto. Espera um pouquinho aí, estou ouvindo bater. Dá licença. Flor. Vai. Bom dia, profeta Amós. Bom dia. O senhor poderia me conceder uma entrevista? Oh, com muito prazer. Mas essa entrevista é para quem? Rádio e TV Cristã Mundial. Opa, que beleza. Então suponho que a entrevistadora é uma cristã. Sim, sou cristã. Ah, muito bom. Então vamos com as perguntas. Amós, o que o levou a abandonar a sua profissão mais tranquila e tornar-se um profeta em Israel? Bem, efetivamente eu não era profeta nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou desta vida e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Então eu senti essa responsabilidade do anúncio da palavra do Senhor
Perante as condições sociais de exploração e injustiça que o meu povo vivia, eu não pude me calar. É a minha voz, e nem tão pouco pude desobedecer à voz do Senhor. Mas como é que se apercebeu do que o povo desejava e quais as suas reclamações? Bem, eu me apercebi das condições miseráveis em que o meu povo vivia, porque os comerciantes e os homens de negócio com quem eu negociava, devido à minha própria atividade profissional, falavam em como procuravam abater os necessitados e destruir os miseráveis da terra, que, sendo pobres, ainda ficavam mais pobres. Reparei ainda na falsa religiosidade que vivia, mas no íntimo desejavam que a lua nova, a nova religião exterior que adotaram, viesse depressa para poderem vender os grãos dos cereais que eles produziam e revendiam por elevados preços. Realmente adotavam uma postura verdadeiramente pagã, porque a lua nova não era uma verdadeira religião do meu povo, mas sim dos povos idólatras, nossos vizinhos, que corromperam a nossa verdadeira religião. Na sua opinião, tudo isso teve muito peso na decisão em anunciar o castigo que o Senhor apresentou por seu intermédio? Bem, não foi só isso que me deixou incomodado e feriu a minha sensibilidade. Havia toda uma classe de ricos e poderosos que vivia do luxo e da luxúria, mas às custas dos pobres. Esses morriam de miséria e não havia ninguém que os ajudasse. Nem a classe sacerdotal levantava um dedo para auxiliar ou denunciar a situação imoral, e mais ainda, em que os direitos dos pobres eram desprezados. Era mais do que evidente e visível que havia uma clara distinção entre os dois grupos, os oprimidos e os que amontoavam a riqueza. Havia outros sinais de decadência moral entre os ricos e os poderosos na sociedade que também o incomodassem? Sim, havia. E esse era o problema. A estupidez, a falta de consciência e sensibilidade da classe rica e poderosa já não via e não sabia distinguir entre a mão direita e a mão esquerda. Perderam toda a sensibilidade. Então o Senhor tinha de agir de forma a favor dos pobres para que não desaparecessem da terra, e o seu clamor tinha chegado até o trono do Senhor. A ignorância dos poderosos era tal que não se apercebiam que eles próprios seriam atingidos pela miséria e não seriam poupados a ela. Eles próprios eram causadores de toda a miséria. Como servo do Senhor, não podia calar a minha voz. Na sua percepção religiosa e social, acha que Deus esteve e está envolvido nesta situação do povo? Acha ainda que Deus, que vive tão distante, se incomoda pelos negócios dos homens? Ah, sim, Deus nunca desampara o seu povo. Deus sempre esteve presente com o seu povo. A minha percepção é que a voz do Senhor se fez e continua a fazer ouvir desde o seu trono de Sião. Deus está atento às injustiças desse mundo e não permite que os pobres sejam marginalizados na terra que Ele criou, bem como ao homem que Ele criou à sua imagem e semelhança. Deus sabe ver por dentro da capa de prosperidade dos povos o seu coração e a sua verdadeira situação espiritual. Deus olha, Deus sabe. O Senhor vê a imoralidade e a corrupção dos homens, e até nos cultos dos povos podem ser perversos. Deus está vivamente interessado na justiça social. Não vive só no formalismo dos cultos que lhe são prestados. Ele preocupa-se com o bem-estar dos povos.
Deus rejeita cultos que não respeitam a justiça e a sinceridade no relacionamento entre o povo. Eles muitas vezes não se aperceberam da justiça divina, mas ela está sempre presente em toda atividade humana, e o castigo vem devido aos próprios atos. Na sua visão de Deus, acha que pode haver esperança para o povo após verdadeira conversão e implantação de justiça para todos? Sem dúvida, esta esperança é a pedra de toque da minha fé. Deus restabelecerá o trono de Davi e o povo será chamado a renascer e a viver uma vida completamente redimida, numa afirmação da bondade de Deus, porque Ele sempre está presente na história dos homens e das mulheres. Gostaria de dar alguns conselhos aos nossos leitores que servisse a todas as gerações e em todos os países? Certamente que sim. Esta é a minha função. A minha voz está a serviço do Senhor. A mensagem de Deus é que pratiquem a justiça em todos os atos da vida, porque ela é uma parte importante da sua mensagem. Amós, o Senhor gostaria de deixar uma mensagem para o povo cristão? Sim. Esta mensagem que proferi ao povo, eu enfrentei uma forte oposição da liderança religiosa de Israel, mas não voltei atrás. Continuei firme porque o Senhor estava comigo. E eu espero que apareçam mais verdadeiros profetas com a mesma coragem para falar a verdade da palavra de Deus, independente do clima religioso e político ou cargo que se tenha. Porque a pregação verdadeiramente bíblica não agrada as pessoas apegadas ao pecado. E toda vez que você aponta o pecado, somos confrontados. Então precisamos de pregadores que se levantam contra os pecadores, revelam a indignação de Deus, mas que não deixa de falar que há oportunidade de salvação para todos quantos se arrependem. Então, vale a pena ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem tem ouvidos, ouça a voz de Deus. Muito obrigado pela entrevista. Para Israel não houve esperança. O juízo veio sobre eles e foi de trevas. Para você ainda há esperança. Eis o convite do Senhor. Buscai-me e vivei. Ainda é para hoje. Meu irmão, é tempo de renovar seu compromisso com Ele. Abandonar o pecado e viver para Ele. Deus pode te dar vida independentemente do seu estado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele te conduza e governe a sua vida. Amém. Era isso que eu tinha para vocês, meus irmãos. Nos veremos novamente na próxima semana. Recebe o meu abraço afetuoso e fique na paz do Senhor.